mais Artisticamente Divertido, canal do YouTube. Hoje então a gente vai falar do movimento antropofágico, que foi, quais suas origens, que tá super aí ligado com a Tarsila do Amaral e o Oswald de Andrade. Então o que rola? Que em 1928 a Tarsila pinta o Abapuru, essa pintura aí que é a mais famosa da história da arte brasileira, a mais valiosa também atualmente, e ela pinta essa obra e dá de presente pro marido. E o que rola é que conta-se, né, uma anedota, uma historinha, que o marido dela teria pego um dicionário de Tupi-Guarani aberto e encontrado essa palavra Abaporu. Então ele teria criado, junto com o escritor Raul Bopp, o título para esse quadro Abaporu, que em Tupi-Guarani significa antropófago. E o Oswald, ele achou então que essa pintura parecia representar um antropófago, por isso que ele se inspirou aí para dar esse nome também para pintura. O que é antropófago? Basicamente, a gente tem o canibal, né, que é a criatura ali que come seres da mesma espécie para se alimentar, né, tá com fome, vai comer um negócio ali, então, sei lá, tem um ser humano, né, serial killer, sei lá, criaturas aí, canibais, então gente que come gente para se alimentar, porque tem fome, tem que comer uma coisa, em vez de comer boi, vai comer gente, sei lá, em vez de comer carne de soja, vai comer gente. É isso. E existia aqui no Brasil, por exemplo, os tupinambás, que eram aí antropófagos. Os antropófagos, eles também comem carne de gente, mas eles não comem só porque, tipo, com fome, preciso comer um negócio, vou comer aí uma pessoa. Não é assim. É uma coisa diferente. Então, os antropófagos, né, eles realizam essa antropofagia, então eles vão lá e comem a carne do inimigo para se apossar das suas virtudes, dos seus valores, das suas coisas boas. Então, basicamente, não vai comer qualquer um, vai comer, por exemplo, um guerreiro da tribo inimiga que era muito valoroso, muito forte, muito corajoso, então vai comer a carne dele para ter todas essas características, né? Corajoso, forte e tal. Então é algo mais complexo do que simplesmente tô com fome, vou lá comer. Então é diferente do canibal. E o movimento antropofágico foi criado com base nisso então. Porque qual era a ideia? Ao invés de copiar tudo que vinha de fora, por exemplo, da Europa, como se fazia muito na pintura acadêmica brasileira no século XVIII, no século XIX, a proposta então era o quê? Um conceito de antropofagia reelaborado. O que se ia fazer então é algo como interpretar o que vem lá de fora, né? Absorver aquilo, todas aquelas influências, e depois deglutir, colocar para fora em forma de arte, na forma de algo genuinamente brasileiro. Então, em vez de copiar, faz-se aí uma mistura com o que tem de brasileiro, do que tem de interessante aqui também, ao invés de copiar só o que tem lá fora. Então, isso aí é uma metáfora de um processo crítico de formação da cultura brasileira. E a Tarsila faz todo sentido, né, como representante aí desse movimento, justamente porque ela estudou na Europa, ela se inspirou, por exemplo, dos cubistas, teve aula com alguns cubistas importantes, mas ela cria a própria arte dela, tem aí suas inspirações, por exemplo, cubistas, com formas geométricas, mas o trabalho dela é bem diferente dos cubistas, na verdade, ela tem algo muito único, mas ela se inspira deles. Só que ela coloca, por exemplo, temas tipicamente brasileiros. Ela representa paisagens brasileiras, ela representa personagens brasileiros e inclusive as cores. Ela falava que usava as cores caipiras, que lembravam a infância dela, então o azul do céu, o verde da floresta, das plantações, porque ela passou a infância numa fazenda de café, o amarelo brilhante do sol, o cor-de-rosa, essas cores então que ela chamava de caipiras e que eram criticadas pelos mestres dela lá na Europa. Os cubistas, eles tinham uma paleta bastante cinza e beijinha, sobretudo no período analítico, por exemplo. Depois, por exemplo, outros artistas vão acabar sendo mais coloridos, tipo um Picasso. Mas, enfim. Então ela usava essas cores aí que lembravam para ela o Brasil e temas brasileiros. Então, justamente, ela faz essa antropofagia aí de misturar tudo isso num grande caldeirão cultural e criar algo único. E toda essa ideia do canibal
estava muito em alta na Europa na década de 20. Aqui a gente está falando, né, de 28, que foi quando a Tesla criou o Abapuru. Já tinha tido a semana de 22 aí, lembremos disso, né, esse grande boom da arte moderna no Brasil já tinha acontecido. Tesla, inclusive, nem participou dela porque ela não estava aqui no Brasil. E nessa década de 20 estava muito na moda, então, na Europa, falar-se dessa figura do canibal na literatura europeia, por causa aí da descoberta, né, pelos europeus das ditas culturas primitivas, né, que eles consideravam como primitivas, por exemplo, a africana, que foi muito importante para a arte moderna. Então, vários artistas, por exemplo, tem um vídeo só sobre isso aqui no canal, por exemplo, faziam os olhos sem pupila, que lembra muito as máscaras africanas, essas formas estilizadas, também são uma influência. Algo que foi muito importante aí para o nascimento da arte moderna. Então, toda essa ideia de culturas, entre aspas, primitivas, do canibal, desses, entre aspas, também personagens selvagens, estava muito aí em alta. E a Tarsila vai começar, então, com essa obra, a justamente chamada fase Antropofagia dela. E com o início desse movimento foi fundado, então, o Clube Antropofagia, a revista Antropofagia, e foi escrito o Manifesto Antropófago, que é um escrito aí do Oswald de Andrade, que desenvolve toda essa ideia aí, né, de pegar o que vem de fora, deglutir e criar uma arte aí tipicamente brasileira original. Então, que ele fala de tudo isso e que foi, então, a base teórica do movimento. Movimento que, entretanto, se dissolve em 1929, né, pouco depois da sua criação aí, oficialmente como movimento, né, as pessoas aí se separam por causa da separação do casal Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade. E esse movimento vai influenciar toda a arte moderna brasileira e até um pouco da arte contemporânea. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem outros temas sobre os quais vocês gostariam que eu falasse, deixa aqui nos comentários. Então é isso, beijinhos e até a próxima!